outra coisa que nós temos que fazer, como diz o versículo 4 de 2 Coríntios, para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Grave bem essa palavra, sofisma. O que é sofisma? Para que a gente possa falar desse tema, nós precisamos entender o que é sofisma. Sofisma, o significado é um argumento ou raciocínio ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. É todo discurso tendencioso, cuja intenção é induzir o outro ao erro. Ação realizada com a intenção de ludibriar, enganar. Um sofisma é um argumento enganador, que parece fazer sentido ali na hora, mas está errado. Sofisma é usado para convencer outra pessoa a acreditar em uma falácia, ou seja, é uma mentira. Sofisma é uma mentira com uma capa de verdade, ou uma verdade pequena e a maior parte mentira. Deixa eu lhe contar um exemplo de sofisma. Imagina que você está na sua casa e você está fazendo ali alguma reforma. Vamos colocar a igreja aqui, Voz da Verdade, como exemplo. Imagine que aqui o pastor Vanderlei está fazendo uma reforma, então chega algumas pessoas trabalhadoras, estão aqui trabalhando na reforma e eles estão indo embora. E quando ele está indo embora, o engenheiro, ou seja lá quem for, está levando ali uma mala e os seus ajudantes ali estão levando alguns sacos de lixo, aquele saco de lixo preto, com o resto de materiais dentro. E eles colocam dentro do carro e vão embora. E o pastor fala, olha, obrigado, depois eu passo lá e pego com você aquele objeto, digamos assim. Porque eles já haviam conversado de alguma coisa, de passar lá e o pastor Vanderlei pegar ali um objeto que estava faltando para trazer aqui para a reforma da igreja. Porém, alguém passa e vê aquela situação. E aquela pessoa começa a falar para outras pessoas a seguinte história. Olha, sabe lá na igreja Voz da Verdade, na comunidade Voz da Verdade, o pastor de lá, rapaz, estava saindo com malas e malas de dinheiro. E isso vai se repetindo, e as pessoas vão entender que aquilo é verdade, porque alguém vai falar assim, não, é verdade, eu vi. Ele até falou que ia passar na casa do rapaz para pegar outra coisa que tinha lá, ou seja, o rapaz passou lá para pegar o dinheiro e levar embora, e agora ele vai lá pegar na casa da pessoa. Você percebeu o que é um sofisma? O sofisma é a verdade, sim, que o rapaz estava aqui, porém, o que ele estava fazendo, naquela mala, estavam as suas ferramentas de trabalho. Naquele saco plástico, estavam ali restos de materiais que sobraram da reforma. Porém, alguém já começou ali a implantar uma mentira, dizendo que havia dinheiros e mais malas de dinheiro ali, naquele carro onde aquela pessoa estava indo embora. Você percebeu? Ele pega uma verdade, porque é verdade, o carro estava saindo ali. Porém, ele implanta uma mentira. Então, um sofisma é uma mentira com a cara de verdade. E a primeira sofisma que houve foi lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Lembra-se dessa história, quando a serpente começa a enganar Eva, falando para Eva, olha, é verdade que Deus falou para você não comer toda a fruto que tem aqui no jardim? E Eva fala, sim, é verdade. Ele falou que nós podemos comer de tudo, menos dessa árvore aqui. Fala, então, mas sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer, você vai se tornar igual a ele. Ou seja, o diabo, usando a serpente, começa a pegar uma verdade e começa a transformar essa verdade em uma mentira. E Eva, por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer a Deus, ela dá ouvidos àquele sofisma, àquela mentira que entrou na sua mente. E aquela sofisma na mente de Eva tornou-se uma fortaleza. E aquela fortaleza acabou se tornando uma muralha perante nós e Deus. E eu falo perante nós e Deus porque através da desobediência dela, por ela acreditar naquela sofisma, naquela mentira, e se tornar uma fortaleza na mente dela, ela comeu do fruto proibido. Deu para Adão, que também comeu do fruto proibido. E aí entra o pecado no mundo. E entrando o pecado no mundo, o que houve? Houve-se uma muralha, uma barreira entre nós e Deus.
houve separação do homem e Deus. Você percebeu o quanto é importante a gente aprender sobre isso, a gente entender isso, e o quão perigoso é um sofisma? O quão perigoso é uma fortaleza na nossa mente? E para a gente chegar até a muralha, alguns sofismas precisam ser derrotados na nossa vida, na nossa mente. Um outro exemplo que nós temos são os espias. Lembra-se quando Moisés mandou 12 espias lá para a terra, para fazer ali, sondar a terra e ver o que estava acontecendo? E quando eles trouxeram ali um relato para Moisés, eles disseram: olha, realmente a terra é boa. Olha a verdade aí aparecendo. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra, olha o tamanho dos frutos, olha o tamanho desse cacho de uva. Havia necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Ou seja, eles trouxeram uma verdade. Está aqui, é verdade, a terra é boa. Aí eles começam a entrar com um sofisma, dizendo: porém, nós somos como gafanhotos diante daqueles que moram naquela terra, porque lá existem gigantes, as pessoas lá são enormes, as pessoas lá são bravas, são homens valentes, e nós para eles somos como os gafanhotos, e a terra irá nos devorar. Percebeu aqui a mentira? Eles trouxeram a verdade, colocaram a verdade diante de todo o povo, diante de 3 milhões de judeus. E o povo vendo a verdade, eles começam a implantar a mentira. E aí o que acontece? O povo começa a ouvir, permite que aquele sofisma, que aquela mentira entre na mente dele, no coração dele, e se transforme numa fortaleza. Que todo o povo se desespera e começa a querer, e falar: para onde nós vamos? Nós vamos todos morrer. E começam a acusar Moisés. Até que entra Josué e Caleb e fala assim: olha, não se rebeleis contra o Senhor, porque se o Senhor disse que vai nos dar, Ele vai nos dar. Você está percebendo isso? E o porquê que eles colocaram uma mentira? Se a gente for ver lá em Gênesis, o que Deus disse sobre a terra e sobre nós? Deus criou todo o planeta Terra, criou todo o sistema, criou a terra e Ele disse: produza a terra frutos. Ele não falou para a terra consumir nada, Ele falou para a terra produzir. E nós, Ele colocou, falou assim: e você, homem, vai dominar sobre toda a terra. Então a verdade é que nós estamos, o Senhor nos fez para dominar sobre a terra, e não para ser devorado pela terra. Percebeu? O que eles pegaram uma verdade, colocaram e implantaram uma mentira em cima da verdade, e toda uma congregação, 3 milhões de judeus, acreditaram naquela mentira, naquele sofisma. Se transformou numa fortaleza na mente deles, e eles tiveram dificuldades para avançar, para atravessar o Jordão e para conquistar Jericó, porque já era para eles derrubarem as muralhas de Jericó lá atrás com Moisés. E por causa de uma mentira, por causa de um sofisma, por causa de uma fortaleza na mente de 3 milhões de judeus, na mente de cada uma daquelas pessoas, toda uma geração morreu. 40 anos depois é que eles vieram conquistar Jericó. Você está percebendo o quanto um sofisma na sua mente pode atrapalhar a sua vida? O quanto uma fortaleza na sua mente impede de você de avançar, impede você de derrubar a muralha que está diante de você? Eu quero falar aqui para você de algumas desculpas que são sofismas em nossas mentes. Eu não alcanço, eu não realizo, eu não consigo. Essa é a minha cruz. Outro fala: esse é o meu karma. Outros vão falar assim: mas é por causa do meu passado. Outros abrem a boca e dizem: mas é porque Deus quer assim. Outros até falam assim: eu vou abandonar tudo, não adianta me dedicar a Deus. E outros têm a infelicidade de falar: as bênçãos vêm para mim pela graça, eu não preciso fazer nada. São falácias, são sofismas. Isso não é verdade. Você pode sim. Deus te criou para você dominar, para você alcançar, para você realizar. Você consegue sim.
Jesus já levou o nosso fardo. A nossa cruz é o fardo de Cristo, que é suave e leve. O teu passado, Jesus já perdoou. A palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Não abandone a tua fé. Não abandone a Deus. Não abandone a Jesus. As bênçãos na nossa vida vêm pela graça, sim. Mas nós, eu e você, precisamos estar sempre de pé diante do Senhor, sempre fiel ao Senhor, sempre obedecendo, sempre disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor, porque nós somos soldados do exército de Deus, do exército de Cristo. E para nós irmos até a muralha e fazer com que essa muralha caia, nós precisamos ser soldados, homens e mulheres de Deus, que estão prontos para guerrear, prontos para batalhar. O primeiro passo para reconhecer um sofisma, evitar cair no engano, é conhecer a verdade da palavra. E a palavra nos ensina que a verdade nos ensina e nos mostra o caminho para uma vida abençoada e próspera. É por isso que Jesus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar do quê? Vai libertar você desse sofisma que tem na tua mente. A verdade, ela vai libertar você dessa fortaleza que você tem criado na sua mente, que você não é uma pessoa querida, amada. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Deus te ama. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que você tenha vida, para que você tenha liberdade de vida, para que você tenha vida em abundância. Deus libertou a minha vida e a tua vida do pecado, para que nós andamos em santidade, em novidade de vida. Eu e você precisamos acreditar nessa verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus, e parar de dar ouvido ao que os outros falam, ao que o diabo fala na tua mente. Você quer derrubar as muralhas que estão diante de você? Primeiro você precisa anular os sofismas que estão na tua mente. Primeiro você precisa derrubar as fortalezas que estão na tua mente, para depois você chegar diante da muralha e falar assim: cai por terra em nome de Jesus. E aí Deus vai colocar aquela muralha por terra. Sabe por que você está fazendo essa campanha? Porque você não consegue derrubar a muralha. Porque derrubar a muralha é algo que só Deus pode fazer. Agora, porém, para que Deus derrube a muralha, que esse é o papel dele, cabe a mim e a você anular os sofismas e derrubar as fortalezas da nossa mente. Isso é papel nosso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 6, o versículo 10 ao versículo 17, se você pegar a sua Bíblia e ler, você vai ver que ali se está falando justamente da armadura de Deus, que fala para nós fazermos o que? O versículo 10, para estar firmes no Senhor. E chega mais adiante, ele vai falar assim: e colocai também sobre vós o capacete da salvação. Por que você acha que na armadura de Deus tem um capacete? É justamente para proteger a nossa mente das sofismas do diabo, das sofismas e das fortalezas que podem ser implantadas na nossa mente. Então o capacete de Deus, da salvação, ele vai nos proteger. E isso nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica. Você precisa ler a palavra, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, para quando vir os ataques de Satanás sobre você, sobre a tua mente, você está preparado e fala assim: Satanás, isso é mentira.